Eu assisti aqui um documentário chamado Questioning Darwin, questionando Darwin, o Charles Darwin, cientista. Está disponível na Max. E é um documentário que trata sobre a teoria da evolução e a reação dos cristãos frente à teoria da evolução. Quero comentar sobre Darwin primeiro. Ele foi uma pessoa que sempre se interessou pela natureza, sempre teve um certo apego. Ele participava da igreja, pretendia assumir cargos na igreja. Ao longo da vida, conheceu naturalistas e botânicos que fizeram parte dos estudos dele, dado que era um tema que ele gostava muito. E ele tinha condições de arcar com os estudos sem tantas preocupações, porque vinha de uma família afortunada. Seguindo esse interesse por natureza, ele embarca numa viagem como, creio eu, auxiliar do capitão, ou companheiro do capitão, e ele embarca na viagem no MHS Beagle em 1831, com o objetivo de fazer pesquisas sobre a costa da Patagônia. Durante a expedição, ele coletou fósseis, plantas, observou animais e a biologia marinha. Visitou o Brasil, a Argentina, Uruguai e a Ilha de Galápagos. E ele fez diversas observações durante a viagem. Segundo os relatos, ele era bem meticuloso, então a cada coisa que ele via ele anotava, ele fazia algum tipo de observação. Ele foi percebendo que existiam semelhanças entre as espécies, mesmo de um país para outro. Então, se ele via um passarinho ali no Brasil, vinha outro passarinho no Uruguai. Beleza, mesma espécie, né? Passarinhos. Agora, existiam diferenças entre eles, ou entre os tipos de passarinhos, né, que existiam. E ele começou a entender essas diferenças como resultado de adaptações que os organismos fizeram. E daí ele deduziu a seleção natural. Deduziu ou induziu? Deduziu, tá bom. Deduziu a seleção natural desse processo. Ele volta para casa, ele passa a estudar em casa, mas tendo um arsenal ali de amostras, tinha o seu caderno em que fazia suas anotações e tinha sua esposa, que cumpriu um papel importantíssimo, não na pesquisa em si, mas possibilitando que Darwin focasse na pesquisa, porque eles tinham 10 filhos. Então quem ia cuidar dessa galera? A esposa cuidou da casa e tudo mais. E o cientista ali, como extremamente dedicado e com uma demanda grande pelo estudo, conseguiu focar naquilo que precisava. Sua esposa era cristã, Darwin cristão também, mas foi se afastando ao longo do tempo, porque foi percebendo que suas conclusões a partir da ciência, a partir dos estudos, contradiziam os dogmas bíblicos de criação. Não só isso, como ele foi percebendo a maldade que existia no mundo. Animais comendo uns aos outros e coisas como, por exemplo, terremotos que geram males e que vêm da natureza. Ele passou a entender, então, que não poderia existir um Deus benevolente. E isso se solidificou com a morte de sua filha. O documentário contrasta a visão de Darwin de ser cético com relação à existência de Deus por conta dos males da vida, com a visão dos cristãos modernos, por assim dizer, que são pessoas atuais que comentam seus casos e que têm a visão de que o mal também está ali com um propósito. Deus tem um propósito para tirar daquele mal um bem. Então essas pessoas, apesar do sofrimento, pensam que Deus tem algo melhor para elas. Além disso, a questão do mal na natureza é justificada pelos cristãos pelo pecado original. Mas eu acho interessante, como ponto final, destacar que as pessoas que criticam a teoria da evolução, as pessoas pelo menos apresentadas aqui no documentário, não são cientistas ou filósofos, elas são bem simplórias nos argumentos delas. Que na verdade não são argumentos, são falácias. É o
chamado argumento da incredulidade pessoal, que é uma falácia. Basicamente assim, como pode que a gente evoluiu de macacos? Como pode que estamos aqui ao acaso, sem propósito? Ora, mas se a evidência conta para isso, a evidência não tá para te agradar, ela tá para falar qual é a realidade, ou chegar próximo disso. E se a realidade, se você aceita as ideias da origem da espécie como bem fundamentadas, é aquilo e pronto. Não depende do seu conforto. Mas as pessoas apresentadas no documentário tendem a levar a experiência de conforto sentimental e de fé que elas têm acima da ciência, acima daquilo que é científico, baseado em evidências. Então, elas deixam de acreditar na evolução não por uma questão de saber, de ter uma visão fundamentada que conclui que a criação é o único meio possível para nós estarmos aqui. Não, é simplesmente uma incredulidade pessoal, não bem embasada. Não estou dizendo que a conclusão não pode ser bem embasada, mas que ela não foi bem embasada por essas pessoas. Então a conclusão de nós devemos ser criados, ela pode ser bem embasada. Tem criacionistas de respeito na ciência, ou enfim, no mundo. O problema é essas pessoas tirarem essas conclusões por incredulidade. E essa incredulidade muitas vezes deriva da visão do pastor que falou, não, a gente não pode ser assim, porque isso contradiz a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí já é um outro problema, porque essa premissa é aceita por algumas pessoas por cabresto, por assim dizer, por obrigação e não por análise. Mas existe esse lado das pessoas priorizarem a experiência pessoal do que aquilo que tende a ser, daquilo que é verdadeiro ou, enfim, baseado em evidências. Novamente, não estou dizendo que o criacionismo não pode ser sério. Mesmo porque eu nem sei sobre isso, de verdade, não tirei conclusão nenhuma de evolução e de criação. Eu estou nesse estudo ainda. Contra ideias absurdas, a gente tem o direito de ir contra. Mas ir contra uma teoria que é tão formulada e você vai contra simplesmente pela sua incredulidade pessoal. Não, isso não tem como. É justamente isso que Darwin tentou demonstrar, que tem como. E ele demonstrou de forma eloquente, por assim dizer. Gerou um impacto significativo. Então, você tem que olhar para isso com uma certa prudência para não cair em falácia. Na falácia da incredulidade pessoal. No geral é isso, gostei bastante do documentário. Acho interessante esse ponto das pessoas simplesmente acharem ridículo. Mas acredito que faz parte. É muito saudável ter uma fé que te conforte. Contanto que isso não seja levado para ir contra algo científico. Que a fé não é argumento contra a ciência. Agora, enfim, de forma geral, achei bem interessante. Retratou muito do que a gente imagina que seja, eu imagino que seja mesmo, e que é a realidade de que muitas pessoas vão contra a evolução simplesmente por incredulidade. E que, na verdade, Darwin embasou aquilo não de uma ideia antirreligiosa, mas simplesmente dos estudos que ele foi fazendo e gerou como consequência um impacto na religião na medida que isso, como digo, vai contra o dogma cristão. Não acho significativo que as pessoas acreditem ou não na validade de uma proposta científica. Em primeiro lugar, porque essas pessoas muitas vezes não analisaram. E em segundo lugar, porque quem tem que aceitar é a comunidade científica, que é justamente a que vai promover progresso. Né? Então, ela vai promover progresso e ao longo do tempo as pessoas devem acreditar em suas conclusões. Supondo as duas alternativas: criacionismo e evolucionismo.
Se o evolucionismo é verdade e os criacionistas estão errados, o evolucionismo vai crescer, vai coletar evidências. Em algum momento, ele vai tomar o lugar do criacionismo em aceitação. E o contrário é verdade no caso oposto. Se o criacionismo for verdade e o evolucionismo mentira, em algum momento o criacionismo vai tomar o posto do evolucionismo na crença dos evolucionistas. Pelo menos é assim que eu escolho acreditar. Lógico que vão ter pessoas chatas que vão querer manter a sua crença a todo custo, mas isso aí a gente nem precisa considerar, porque não são pessoas racionais, nem comprometidas com a ciência ou com a filosofia. É isso.